vida na vida da minha família e mostrado que Ele continua sendo fiel nos meios, nos dias de hoje, diante de tantos problemas, tantas dificuldades, mas Deus continua fazendo milagre, irmãos. Se a gente puder até sentar, negócio de 5 minutinhos, eu conto aqui para os irmãos poderem entender o tamanho do Deus que está presente aqui nessa noite. Glória a Deus. A minha esposa, assim que teve a minha primeira filha, nós tivemos a nossa primeira filha, ela desenvolveu mioma policístico, e ali, aproximadamente 1 ano e pouco, ela começou a fazer o tratamento, descobriu que começou a fazer o tratamento, e o médico falou que a possibilidade dela engravidar de novo seria quase nula. Não teria possibilidade dela voltar a gerar filhos. Mas nós sabemos que o homem pode até dizer, mas a última palavra ela vem do Senhor. Então nós continuamos. Passou cerca de 2 anos, a minha filha vai fazer 3, e aproximadamente 5 meses, até entrando no 6º mês de gravidez, a minha esposa começou a passar mal, passar muito mal, e eu estava trabalhando em Poço da Mata. Eu não fui trabalhar uma segunda-feira porque ela estava passando bastante mal, ela também não foi trabalhar. Falei, vou levar você no posto de saúde porque você está passando muito mal. Chegando lá, o médico passou alguns exames de imagem, e falou assim: ô pai, mesmo que ela está com mioma, faça um exame de farmácia, porque possa ser que ela esteja grávida. E eu fui para casa, levei ela em casa e deixei ela em casa e fui à farmácia comprar o teste. Irmãos, não creio em mim, creio em Deus. Negócio de meio segundo que ela tocou, os 2 pauzinhos levantou, estava grávida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ali já era motivo de nós glorificarmos o Senhor. Eu não trouxe o exame aqui hoje, mas quando eu contei na igreja, eu trouxe o exame. O mioma estava mais ou menos do tamanho de uma laranja, tomando quase todo o útero dela. Então a possibilidade dela engravidar era nula. E ali, no mesmo dia, ela já começou a fazer o pré-natal, glória a Deus, aleluia. E ali ela começou, já foi para a UMI, para fazer o primeiro exame de imagem, até passando mal. Quando chegou lá, o médico olhando o neném, olhando ali ainda se formando, e ela vai e pergunta: doutor, como é que está o meu mioma? Como é que está o meu cisto? O médico olhou para ela e falou assim: você não tem nada no útero. Seu útero está ali. Glória a Deus, aleluia. Você não tem nada. Seu útero parece que é zero, está novo. Glória a Deus, aleluia. Mas tem um problema, tem um pequeno problema. Você está passando muito mal porque você está com um descolamento de 42%. O médico falou que a possibilidade do neném ficar na barriga era de 100 em 10. Era muito pouco a possibilidade da minha filha continuar sendo gerada. Mas eu iniciei uma campanha de oração de 15 dias e disse: o mesmo Deus que fez gerar vai fazer permanecer. Glória a Deus, aleluia. E eu iniciei essa campanha de oração, e assim eu terminei a campanha. Ela teve o retorno do médico, e o médico olhou mais uma vez e ela perguntou: doutor, como é que está o neném? Como é que está o meu útero? O doutor olhou para ela e disse: o seu filho está bem, glória a Deus, aleluia. E o descolamento, que era de 42%, já baixou para 20%, para a honra e glória do Senhor. Não tem mais o período de abortar, glória a Deus. E aqui, irmãos, eu estaria minha esposa, estaria a minha filha. Eu queria entrar com o exame, eu não me lembrei, mas aqui está. E o meu filho, a minha filha não tem mais possibilidade de ser abortada, aleluia. Não tem mais possibilidade de perder, para a honra e glória do Senhor. A minha esposa está ali e a bênção está sendo completa na minha vida, na vida da minha família. Glória a Deus. E Deus nos agraciou com mais uma menina. A minha primeira filha se chama Ágata e essa se chama Aurora. Eloá, Aurora significa amanhecer e Eloá significa adoração a Deus. Estamos glorificando ao Senhor por essa possibilidade que Deus tem nos permitido de contar as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Deus continua mesmo operando milagres e operando maravilhas. Amém? Glória a Deus. Vamos explanar o texto. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo de número 7, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não nos tem dado o espírito, glória a Deus, aleluia. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus, aleluia. A igreja sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória! Glória a Deus, santificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Ele começa a perceber que ali iria ser ceifado a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ele começa a perceber que a obra que ele está sendo feita ali, por intermédio da misericórdia do Senhor, está incomodando os homens. E ali, por intermédio disso, os homens estão tramando, tentando
ceifar a vida de Paulo. E Paulo, percebendo isso, começa a preparar Timóteo para substituí-lo diante das adversidades de Nero, porque Nero estava perseguindo a igreja. Glória a Deus, aleluias. E diante desses problemas, Paulo, ele percebe, porque Paulo poderia até morrer, mas a obra do Senhor tem que permanecer na terra. E diante disso, glória a Deus, aleluias, Paulo começa a preparar Timóteo. E aqui no versículo de número 7, ele diz a Timóteo, começa a induzir Timóteo, Deus não nos deu, aleluias, espírito de temor, de covardia, mas Deus nos deu ousadia para pregar o evangelho. Glória a Deus, aleluias, para ministrar, aleluias, a palavra do Senhor, as boas novas, santificado e exaltado o nome do Senhor. E quando, glória a Deus, o nosso irmão Júnior, o diácono Júnior, ele me deu esse texto, eu comecei a estudar em casa, e Deus me deu aqui, glória a Deus, 3 tópicos: santificado, exaltado o nome do Senhor, que inclusive está escrito aqui no texto que acabamos de ler. O primeiro tópico significa o poder de Deus diante dos problemas, das dificuldades, aleluias. E Deus, e foi cantado aqui nessa noite sobre a filha de Jairo, aleluias. Mas diante desse problema, Jairo, ele chega até o Senhor, se humilha, homem importante diante da sociedade, homem importante, principal da sinagoga, e ele chega e se humilha diante do Senhor e fala: Deus, Jesus, a minha filha está moribunda, está a morrer, vá até ela e estende, aleluias, as mãos sobre elas. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero enfatizar aqui, quando o Senhor segue e vai até a casa de Jairo, e durante o percurso aqui Jesus está indo, e a multidão o oprime, a multidão o aperta, aleluias, glória a Deus. E aqui o Senhor me deu a visão de 2 igrejas, santificado e exaltado o nome do Senhor, aleluias. Quando o Senhor está indo diante ali a casa de Jairo, podemos observar que uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, que há cerca de 12 anos, aleluias, ela já havia gastado todos os seus bens, todo o seu dinheiro, tentando com os médicos da época se reverter essa situação e alcançar a cura. Mas ela descobre e percebe que Jesus iria passar naquele lugar, e ela não só, aleluias, toma o incentivo de se levantar. Imagino eu que essa mulher estava fraca, estava sangrando, glória a Deus, aleluias, estava sangrando há muito tempo, estava fraca, mas ela diz: se eu simplesmente tocar, aleluias, eu irei alcançar o milagre. Santificado e exaltado o nome do Senhor. E aqui o Senhor me abre um leque na minha cabeça e começa, aleluias, a desenvolver a administração para a igreja do Senhor. Olha o temor dessa mulher, olha a fé dessa mulher. Estava sangrando, aleluias, estava ali com poucas forças, mas mesmo assim ela se levanta com fé, entendendo o poder de Deus, e fala: se eu simplesmente tocar na orla do Senhor, eu irei alcançar o milagre. E agora eu começo a observar, aleluias, nos tempos de hoje, aquela mulher como se fosse a igreja, aleluia, santificada, exaltada o nome do Senhor daquela época. A igreja daquela época, diante, glória a Deus, das dificuldades, diante da perseguição de Roma, diante da perseguição de Nero, estava de pé, mesmo com toda a dificuldade, mesmo sangrando. A igreja continuava, aleluias, a igreja não podia parar, porque o Senhor Jesus Cristo deixou um legado, e de pregar o evangelho a toda criatura, independente de qualquer coisa, a palavra do Senhor tinha que ser pregada. E ali o Senhor me deu a visão daquela mulher, que mesmo com os problemas, mesmo sangrando, ela foi se arrastando, aleluias, até tocou no mestre. E a palavra do Senhor diz que quando ela toca no mestre, o Senhor para e pergunta: quem foi que me tocou? Aleluias. Os discípulos olham para Jesus: mestre, como é que o Senhor pergunta quem foi que te tocou? A multidão nos aperta, a multidão nos oprime, há muitas pessoas em volta do Senhor, e o Senhor pergunta: quem foi que lhe tocou? O Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: me tocou diferente, porque de mim saiu virtude.
plenitude, aleluia. De mim saiu o poder. E aqui o Senhor começa a enfatizar algo na minha mente e começa a trazer nos dias de hoje. Como é que está a igreja no dia de hoje, aleluia? Como é que está o povo de Deus no dia de hoje, aleluia? Eu vejo, aleluia, algumas igrejas que trocam o Senhor por qualquer coisa, que trocam o Senhor por pizza, trocam o Senhor, aleluia, para um final de semana de cinema, trocam o Senhor por um final de semana no shopping. Santificado e exaltado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso, a igreja verdadeira, a igreja que sangra, ela permanece fiel, aleluia, ela permanece fiel diante do Senhor. Eu vejo uma igreja, aleluia, santificada e exaltada em nome do Senhor Jesus Cristo, que começa a domesticar o pecado para atrair o povo para dentro da igreja, começa a pintar, aleluia, santificado e exaltado em nome do Senhor, a parede de preto, coloca globo, aleluia, com luzes para atrair os jovens. Eu quero dizer para o povo de Deus que se faz presente aqui nessa noite, que parede preta, glória a Deus, aleluia, que globo de luz não traz a presença do Senhor. O que traz a presença é a palavra, o que traz a presença é a palavra do Senhor, o que cura, o que salva é a palavra. Não adianta enfeitar a igreja, não adianta colocar globo de luz, se não tiver palavra, está perdendo tempo, aleluia. Se não tiver a palavra do Senhor, está perdendo tempo, porque Deus disse: irá passar céus e terras, mas a minha palavra não vai passar, aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo nessa noite: santificado e exaltado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo homens brigando por dentro da igreja e não está preocupado em fazer aquilo que o Senhor, aleluia, disse: ide pregai o evangelho, aleluia. E quando o Senhor começou a me dar essa palavra, eu falei: meu Deus, como é que eu vou dizer isso para a igreja? O Senhor Jesus bradou no meu coração e diz que quem quer ter equilíbrio no espírito precisa estar embasado dentro da palavra. Quem quer ter equilíbrio no espírito precisa estar dentro da diretriz da palavra, porque quem faz, aleluia, porque quem cura, glória a Deus, é o Deus de Israel. E diante disso, o Deus de Israel está diante da palavra, porque sem a palavra não há poder, não há cura, não há libertação. Santificado, exaltado em nome do Senhor Jesus Cristo. Também você olha para mim e diz: diácono, como é que você tem tanta certeza? Porque quem faz é Ele, quem pode é Ele, quem pode é Ele, aleluia. Quem cura é Ele. Santificado, exaltado em nome do Senhor. E sem Ele nada pode se fazer. Santificado e exaltado em nome do Senhor Jesus Cristo. E diante disso, eu venho embasar a igreja. Nós devemos ter a consciência do poder de Deus. Aquela mulher, diante do problema, diante da dificuldade, ela permaneceu fiel. Ela permaneceu fiel e foi ali, aleluia, foi ali sabendo que se ela simplesmente tocar, eu imagino aquela mulher se arrastando diante daquela multidão e tocando na orla do Senhor. E Deus está dizendo para você que adentrou aqui nessa noite, mesmo diante do problema, da dificuldade, talvez você olhe e fale: eu não estou aguentando, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não quero oportunidade. Mas Deus te traz aqui nessa noite, diante de um culto como esse, para te dizer que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Deus está dizendo para você: levanta a cabeça, que eu não te dei espírito de temor, eu te dei espírito de ousadia. Então se levanta e faz o vídeo do Senhor, aleluia. Santificado, exaltado, meu Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, o grandão da Galileia se faz presente aqui, aleluia. O Deus de Israel está presente aqui neste lugar, aleluia. Deus está falando com o teu povo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu vou pedir a ajuda da igreja. Quem puder, abre as vossas Bíblias aí em Romanos 12, capítulo 5. Glória a Deus, Romanos 12, capítulo 3, que vai falar sobre a moderação, aleluia. Santificado, exaltado é o nome do Senhor. Quem puder, Romanos capítulo 12, versículo de número 3, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Deus de Israel se faz presente neste lugar, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Quem encontrou pode ler. Romanos
12, capítulo 3, glória a Deus, aleluias. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus, aleluias. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Glória a Deus, aleluia. O que o Espírito Santo está falando da igreja? Glória a Deus. Que nós devemos ser uma igreja unida, santificada, exaltada no nome do Senhor Jesus Cristo. Que temos que ter a união, porque um só não faz. Glória a Deus, aleluia. Que a igreja tem que ser unida. Aleluia. E aí o Senhor me abriu mais um leque na minha cabeça quando Ele me trouxe esse texto e me mostrou uma igreja, aleluia, aonde, glória a Deus, aleluia, o irmão que se faz presente, glória a Deus, no corpo de obreiro da igreja, o irmão que se faz presente nas atividades, mas é um irmão encrenqueiro, aleluia. Quando ele fica sabendo que é pastor tal que vai pregar, eu não vou lá hoje não, aleluia. Hoje eu não piso o pé naquela igreja, santificado, exaltado em nome do Senhor Jesus Cristo. É aquele irmão que traz contenda, quando chega aqui, que o ciclo de oração começa a cantar o louvor, aleluia, ele já começa a se emborrecer lá e fala, parece que o louvor é para mim, aleluia, parece que o ciclo de oração está mandando direta para mim. Não, querido, o ciclo de oração está cantando para o Deus de Israel, glória a Deus, aleluia, o leão da tribo de Judá. Aí ele já começa a dizer, glória a Deus, tem crente que fala que o ciclo de oração não presta, que o corpo de obreiro não presta, que a igreja não presta. Quem não presta é você. Você precisa se converter, você precisa entender que o corpo de Deus, aleluia, é a igreja e é vários membros, e para isso precisamos ser unidos, para que a obra do Senhor chegue a quem necessita, aleluia. Nós não devemos permitir, aleluia, que o inimigo ele tenta invadir a igreja diante de picuinhas, diante de problemas, de dificuldades. Deus está dizendo para a igreja nessa noite, eu preciso de união dos meus povos, eu preciso de união. Eu vejo igreja brigada com outra, aleluia. Esse dia eu estava vendo um vídeo, misericórdia, 2 pastores brigando na porta da igreja, um dizendo que a igreja é dele, dizendo que ele saiu no tapa, aleluia, dizendo que a igreja era dele. E aonde fica a Bíblia, irmãos? Cristo ele não está preocupado com o templo não, igreja. Precisamos entender, glória a Deus, aleluia, que a igreja não é daqui, isso daqui é terreno. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus foi lá para cima para preparar um lugar para o teu povo. Você precisa entender que adentrou por essas portas, que isso daqui é terreno, isso daqui acaba, aleluia. Foi por isso que o Senhor olhou para o templo e disse, em verdade vos digo que em 3 dias irei restituir este templo, aleluia. E as pessoas olhou e falou, mestre, quantos anos demorou para fazer esse templo? E você fala que vai fazer em 3 dias. Ele estava dizendo do sacrifício em cruz, ele estava dizendo que ele iria morrer e iria ressuscitar, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que adentrou aqui nessa noite, não se preocupe com a igreja, se preocupe em agradar a Deus, se preocupe em preparar e ter o seu lugar nos céus, porque a demais coisas o Senhor irá acrescentar. Igreja, é gratificante estar numa igreja agradável como essa, é claro que é, mas nós não precisamos, aleluia, estar aqui se gabando diante disso. Precisamos entender que a igreja é do céu, precisamos entender que a igreja é do Senhor, e a igreja está preparada para ir para o céu, e assim como ele subiu ali diante dos discípulos, ele irá voltar, e quando a última trombeta tocar, nós iremos estar no céu dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aleluia, santificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. E o terceiro tópico que Deus nos deu aqui nessa noite é sobre o amor. Que amor? O amor de Jesus Cristo para com a igreja. É por isso que você está sentado aqui nessa noite, igreja. Glória a Deus, aleluia. No livro, aleluia, glória a Deus, de Mateus, versículo 27, o versículo 32, ele vai narrar quando Jesus ali no madeiro, ele se entrega em espírito, ele se entrega em espírito diante do madeiro, aleluia, e diz que está consumado, glória a Deus. Talvez os homens olhou para aquilo e disse, olá, ele disse que era Deus e morreu, aleluia. Talvez a morte olhou e disse, eu venci.
eu venci aquele que veio do céu, glória a Deus, aleluias. Mas tem um versículo em João 20, aleluias, santificado e exaltado o nome do Senhor, que duas mulheres, Maria e Maria Madalena, vai à porta do sepulcro para embalsamar o corpo do Senhor, para perfumar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas quando elas chegam na porta do sepulcro, aleluias, a pedra está removida, glória a Deus, e o Senhor não se faz presente. E a palavra do Senhor diz que aquelas mulheres entram em desespero, começam a chorar, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que uma sai e só fica Maria Madalena, e quando ela olha para trás, se depara com o Senhor Jesus Cristo e pergunta: Maria, por que choras? Por que você está chorando? Aleluia. E ela olha para Jesus, não reconhecendo, e fala: se por acaso você pegou o corpo do meu mestre, diga onde está. Mas o Senhor chama Maria pelo nome, Maria Madalena, e ela reconhece a voz do mestre, aleluia. E diante daquilo o Senhor olha para ela e fala: Maria, vá aos meus filhos e diz que eu ressuscitei. E é essa a igreja do Senhor, é essa o propósito da igreja na terra, essa é o propósito da igreja do Senhor na terra, é chegar para aquele que está desenganado, para aquele que o mundo olhou, aleluias, e disse assim: não tem mais jeito. Para aquele que o mundo olhou e falou: você vai para o inferno, você já está perdido. Você olhar para ele e dizer: ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o ídolo do Senhor. Pregar o evangelho a toda criatura e dizer a todo mundo que dizer assim: o Senhor morreu, ele morreu como um cordeiro, mas ao terceiro dia o leão ressuscitou. E ele se faz presente aqui nessa noite. Ele está presente aqui neste lugar, aleluia. Santificado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nessa noite ele te encoraja até o espírito de ousadia, até o espírito de temor, e entender que Deus é Deus, e entender que Deus da época de Moisés, o Deus da época de Jacó, é o mesmo que se faz presente aqui nessa noite. Ele não mudou, ele ainda faz milagre, ele ainda faz milagre, ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda liberta, porque ele é Deus, aleluia. Santificado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele está dizendo nessa noite: eu preciso de uma igreja embasada no Espírito. E ele te convida nessa noite a tirar esse temor do teu coração. Ele te convida a tirar esse medo do teu coração. Ele te convida que você possa entender que Deus é o Deus de Israel, é o Deus que faz abrir o mar vermelho, é o mesmo Deus que chegou ao quarto dia e disse: Lázaro, saia para fora. É o mesmo Deus que está te dizendo nessa noite: tenha de bom ânimo, levanta a tua cabeça, que o propósito de Deus permanece fiel na tua vida. Deus está dizendo para você: lembra daquela promessa, lembra daquilo que eu falei com você, ainda está de pé, não chegou o tempo, irei fazer eu aquilo que prometi na sua vida, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele está dizendo para você nessa noite: a promessa está de pé, aleluia. Glória a Deus. Igreja do Senhor, Deus ele está, aleluia, levantando uma geração para fazer a diferença neste mundo. Glória a Deus. Nós observamos que a todo tempo o mundo ele programa estratégia. Ali o inimigo ele tenta a todo instante desenvolver, aleluia, objetivos para trazer o povo, aleluia, para o inferno. Mas o Senhor está levantando uma geração cheia da graça do Senhor. O Senhor está levantando. Tem pessoas que falam que essa geração é a geração Z, aleluia, é a geração que está praticamente perdida. Tem pessoas que falam, aleluia, que essa geração é a geração mais fria que já existiu. É a geração mais fria, é a geração de crente mais fria que já existiu. Mas eu não acredito nisso, porque a palavra do Senhor diz que no final dos tempos Ele irá derramar o teu poder sobre todo o espírito, irá derramar o teu poder sobre os jovens, e os jovens profetizarão, os velhos terão visões, aleluia. E eu quero dizer para a igreja do Senhor que se faz presente aqui nessa noite: esse Deus de Israel está derramando o teu espírito sobre
sobre a tua vida nessa noite. Ele está derramando o teu poder, e eu tenho certeza que Deus irá te levantar. Deus está levantando nessa noite profetas do Senhor nessa terra. Deus está levantando profetisas do Senhor nessa terra. Deus está levantando nessa noite homens que irá pregar com ousadia, que irá trazer, irá saquear o inferno e trazer o povo para dentro da igreja, irá trazer o povo para os céus, porque Deus está levantando uma geração que não tem medo de homem, não tem medo de leis humanas, porque quem faz a lei é Ele, a maior lei é do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Deus que nós servimos, Ele se levanta do seu trono e olha para baixo para avistar os céus e avistar a terra. Que Deus é esse? É o Deus do fogo, é o Deus que consome, aleluia, todo o pecado, é o Deus que consome a enfermidade, é o Deus que consome a idolatria, é o Deus que consome o pecado. E Ele está dizendo para você nessa noite: se você me adorar, se você abrir a tua boca, irei eu mostrar aquilo que tenho contigo na terra, irei eu mostrar para você o grande poder que Deus tem, aleluia, de realizar através da tua vida, santificado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Já estou encerrando. Talvez você olhe para mim e fala: diácono, aleluia, você está falando do apóstolo Paulo. E se nós formos olhar aqui o contexto histórico, aquilo tudo que Paulo passou diante da dificuldade, Paulo morreu sozinho, aleluia, em uma cela fria. A palavra do Senhor diz que Paulo fala que a igreja da Ásia o abandonou, aleluia, mas o Deus de Israel continuou presente na vida de Paulo, aleluia. E como é que você pode provar isso, diácono? Porque Paulo mesmo disse, quando ele percebeu que iria morrer, ele escreveu a Timóteo e disse: combati um bom combate, aleluia. Glória a Deus. Eu combati um bom combate, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu guardei a carreira e preservei a fé, santificado, exaltado o nome do Senhor. O que Cristo está dizendo para a igreja dele nessa noite? Não se preocupe, aleluia, com bens humanos. Não se preocupe, aleluia, em ajuntar tesouro na terra. Se preocupe em se santificar, em pregar o Evangelho. Entenda, aleluia, entenda que a igreja não é daqui, é a igreja do céu. Entenda que o Senhor não está preocupado, aleluia, glória a Deus, aleluia, não está preocupado com coisas humanas. O Senhor, aleluia, Ele se entregou no madeiro de braços abertos. Foi por você, foi para te dar vida e vida com abundância, foi para te dar direito à salvação. E Ele está dizendo para você nessa noite: prega a minha palavra. Não se covarda diante das dificuldades, não se covarda diante dos problemas, porque ainda sou Deus que faço, aleluia, ainda sou Deus que realizo na terra. Deus está encorajando o teu povo nessa noite. Permanece fiel e de pé, porque o fogo tem que arder, aleluia, e não pode se apagar. O fogo tem que arder e não pode se apagar. A igreja do Senhor, aleluia, ela tem que permanecer fiel e de pé, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, aleluia, santificado e exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Igreja, falta 5 minutos. Eu quero encerrar aqui, é um costume, glória a Deus. Quero agradecer, aleluia, ao nosso irmão Júnior. Quero agradecer a oportunidade, ao pastor. Quero agradecer a confiança. Quero agradecer a igreja que esteve aqui diante do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade. Esqueci de falar, mas nós somos ali do Ministério Templo do Avivamento, Evangelista William e Missionária Luciana. Trago a paz do Senhor Jesus ao pastor, à igreja. Esqueci de falar, os irmãos me perdoam, mas o que eu não pude expressar no coração dos irmãos, glória a Deus, que Deus possa continuar falando na vida de cada um. Glória a Deus, aleluia. E eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aplausos, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não te deu espírito de temor,